Olá, amigos internautas, nesta tarde calorosa, né? Final do ano chegando, luzes de Natal brilhando, e hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, né? Isso já é outubro, era para sair essa entrevista. Hoje é o dia. Mesmo porque em outubro o André Schroeder Pilo completou 25 anos de cobertura de Jogos Abertos e uns 35, quase 40 de competindo, né? Desde 72, Itajaí já participou. Boa tarde, Pilo. Boa tarde, Olímpio. Boa tarde aos internautas que estão aí acompanhando a programação social da JMV TV. Não é esportivo, hoje é social. Exatamente. Eu, agora aqui em off, até conversava contigo, né? Eu jamais me vi um dia outro lado da tela. Participar de um programa social, né? Mas, enfim, aceitei o teu convite, né? Depois nós falamos sobre Jogos Abertos. Beleza. Eu quero conversar contigo sobre o que está acontecendo agora. Está finalizando a taça André Schroeder Pilo, homenagem da Fundação de Esportes. Eu acho uma homenagem merecida, porque eu não acho que deve ficar homenageando mortos, e sim homenagear vivos. As pessoas têm que ser homenageadas e lembradas com vida, para poder participar dessa história, dessa memória, dessa glorificação que é o esporte. Exatamente. Eu acho que a pessoa curte, né, a própria homenagem. A própria homenagem. E, antes de mais nada, eu quero agradecer à Fundação Municipal de Esportes de Timbó, na pessoa do professor Clóvis Nagel Guides, o seu presidente, que, aliás, abre aspas, diga-se de passagem, está fazendo um bom trabalho frente ao esporte de Timbó, por lembrar exatamente, né, do nosso nome para essa competição. Eu até, a princípio, não havia aceitado, mas parei para pensar posteriormente e vi também, não só no futebol, principalmente no esporte de maneira geral, a participação que nós tivemos na história do nosso município. Eu acho que então vale a pena, né, ficar nos registros, pelo menos o nome, né, da pessoa. Eu também acho, Piro, porque eu fiz atletismo, não fui o campeão olímpico, o campeão Santa Catarina, né, mas fiz boas corridas do nosso tempo, que a gente treinava muito pouco, perto dos grandes corredores, dos grandes mestres, mas você já foi famoso. Para quem não sabe, o Pilo já foi o gol do Fantástico pelo Figueirense, quando ele jogava pelo Figueirense. E o Pilo também já foi juvenil, né, no qual eu era massagista de um time brilhante, um juvenil que era um dos melhores, que batia no Olímpico e no Palmeiras de Blumenau. Exatamente, o pessoal de Blumenau não tinha chance, né, aqui dentro de Timbó, lá pela década de 70, quando nós iniciávamos a nossa carreira, nós defendemos a equipe da Germer, do próprio União, e jogávamos o campeonato regional aqui, e realmente... E não perdia para ninguém. Não tinha vez, né? O pessoal de fora não tinha vez aqui em Timbó. Nós tínhamos uma seleção, né? Que eu me lembro, eu era preparador físico, né? O treinador era o perigoso, né? O preparador físico, eu quase matava os guri, porque era assim, ó, a defesa devia correr mais que os atacantes, por incrível que pareça. Até o Dida foi Beck, o Benoada, o Chiquinho, o Elvis, o Ciro, que era um grande centroavante, né? Ciro foi o Luiz Carlos. É que muitos vão começar a estudar faculdade, vão para outros lados. Foi o único que foi para o futebol, foi o Pilo. E na verdade, como você falou, né, eu participei no futebol atuando mais fora daqui do que aqui, né? Mesmo depois que eu voltei do profissionalismo, eu joguei muito pouco futebol de campo aqui em Timbó. Muito. Quando retornei a Timbó, na década de 80, eu comecei a jogar mais o futsal. Isso, que também foi grande na época de Timbó. Exatamente, o futsal nós tivemos uma época, um período que nenhuma cidade teve duas equipes na elite do salonismo catarinense, né? Timbó teve, né? Naquela época da Germer, da Metisa, depois da própria Miller, né? Por isso, sempre, Pilo, eu acho que até o padrinho, até o Alírio Bar. Exatamente. Alírio Bar foi o maior desportista que nós tivemos em Timbó. Agora tem o Peru, que é a nova sensação de desportista que dá alma pelo esporte. Mas o Alírio Bar, por isso que eu não me conformo que Alírio Bar não tenha o seu nome lembrado no complexo, que eu estou lutando para eles colocar, já que o Hans Miller saiu e foi para o posto de saúde, queremos Alírio Bar no nome do complexo esportivo e de todo aquele abrangendo salão e campo, porque ele era poderoso no campo e no salão. Aprovo totalmente a tua iniciativa.
Pode contar conosco, né, no que for preciso. Que essa nova geração nem sabe quem foi Alírio Bar, né? E precisa saber, né? E precisa. E precisa saber, porque São coisas que não dá. foi uma pessoa, foi atleta, foi jogador profissional também, Foi. depois um dirigente espetacular, né? Levou a União para a Que primeira divisão. movimentou exatamente o nosso futebol aqui em nível de estado de uma maneira fantástica, se não da melhor maneira existente até agora na história, né? E de Salão pela Metisa, que era a grande sensação, com as melhores equipes de Santa Catarina. Pois é, e então veja só, Olímpio, como eu te falei antes, além do futebol de campo, além do futebol de salão, nós defendemos a nossa cidade também na natação e no salto ornamentais. Então nós temos uma história muito longa dentro do esporte amador da Fundação Municipal, na extinta Comissão Municipal de Esportes de Timbó, e até por esse lado até que a gente resolveu aceitar, né, a homenagem do baixo. Né? Natação todo mundo conhece, salto ornamentais hoje o povo moderno não sabe, porque foi coisa do passado. Se bem que na Olimpíada é modalidade olímpica. Olímpica, né? Modalidade olímpica. E Timbó já teve e brigou entre os 3 melhores muitas vezes de Santa Catarina. De uma plasticidade fantástica, de uns esportes mais bonitos que eu conheço, e que infelizmente aqui em Santa Catarina foi extinto dos Jogos Abertos por causa da politicagem de bastidores, né? E que, porque Blumenau sempre teve um time forte da casa, e as equipes rivais de Blumenau, no caso Florianópolis, Joinville, tinham que contratar para fazer frente. E aí trabalharam nos bastidores até conseguir tirar a modalidade dos Jogos Abertos, o que é uma triste. E Timbó era um time só nosso também. Aliás, Celso Boaventura, o Guilherme, você. Exatamente. Reflexo do trabalho de Blumenau. Né? Blumenau veio aqui inaugurar a piscina no Guaracás. Veio com a equipe do Aqualocos, acabou a apresentação do Aqualocos, a nossa gurizada começou, nós fomos lá e começamos a fazer a mesma coisa. O Valtinho, exatamente, o Valtinho, técnico do Blumenau, olhou, não, mas esse pessoal tem potencial. Não deu uma semana depois, ele ligou para a Comissão Municipal de Esporte de Timbó, se oferecendo para treinar a Timbó, os nossos atletas, os primeiros que iniciaram a modalidade, né? Negócio meio coisa de louco, né? Mas foi bem assim, né? Dá saudade, né? Dá muita Saltos saudade. ornamentais. Eu acompanhava os Jogos Abertos já desde aquela época, competindo atletismo, mas eu era assim, eu era mais saltos ornamentais do que o próprio. E natação sem piscina térmica, né? Também sofremos barbaridade. Até no feminino nós tínhamos um time, que timão, né? E que equipe, né? As filhas do Vigando, a Adriane Sério, a Anne, essa galera toda. Uma época espetacular. E é por isso, eu repito para ti, é por isso que a gente aceitou em levar o nome, né, a essa homenagem, porque acaba ficando na história, né? Nós vamos para o primeiro bloco, terminar o primeiro bloco e voltamos para o segundo bloco para falar mais de Pilo, 25 anos cobrindo Jogos Abertos.